Gratidão, querido Eudair, gratidão a essa casa de amor de Santa Teresa, do Espírito Santo, nos dando essa oportunidade abençoada de refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. E quando se fala em Jesus, quem de nós não temos saudade dele, não é verdade? E principalmente quando se fala de afetividade. Nós não temos como dimensionar o carinho e a ternura de Jesus para conosco. João, no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 58, ele nos afirma que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Então imaginemos a ternura e o carinho e a afetividade de Jesus para com toda a humanidade. Ou seja, antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava carinhosamente, amorosamente, para tutelar essa nossa viagem evolutiva. É tão verdade da sua tutela amorosa, eficiente e eficaz, que ele tem a tranquilidade de dizer que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, todos nós, enquanto espíritos na tutela amorosa de Jesus, inevitavelmente estamos sendo acompanhados amorosamente nesta viagem da nossa elevação espiritual. Há duas grandes forças que regem o universo. A força endoevolutiva, que é esta força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, e que se manifesta na variação da força da gravidade. É a mesma força que faz com que, quando nós, ao plantarmos uma planta na sombra, ela faz toda aquela viagem em busca do sol, no fenômeno do fototropismo, para estar buscando a vitalidade da luz solar. É esta força que está presente em todo o processo das mudanças da criação divina. Nós somos os únicos seres da criação, enquanto espíritos imortais que somos, regido além desta força, diferentemente dos animais que são especificamente regidos por automatismo, nós também trazemos essa energia do automatismo presente em nós, principalmente no nosso corpo, no nosso coração, que pulsa e vibra, independente da nossa vontade. É a presença da afetividade divina profundamente em nossas vidas. Mas somos os únicos seres da criação que, além das forças que trazemos conosco da endoevolutiva, nós somos os únicos seres que trazemos a força autoevolutiva, denominada a força da vontade, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, nosso eminente codificador, carinhosamente pergunta aos benfeitores da humanidade: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Em síntese, essa pergunta que o codificador faz aos benfeitores da humanidade vem a nos já ajudar a refletir que não há privilégio diante da divindade. E vem, portanto, também demonstrar a equanimidade do amor de Deus, o que os espíritos então nos respondem amorosamente que não. Todos nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, simplicidade desprovido desta complexidade da manifestação da inteligência que hoje Garden, esse psicólogo de Harvard, coloca que nós trazemos inteligências múltiplas graças a esta evolução desse exercício da nossa inteligência, da cognição, dos exercícios diários do nosso dia a dia. Mas nós temos 3 níveis de ignorância.
A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Mas fomos criados também, como coloca a simplicidade, desprovido dessa complexidade, deste homem e esta mulher tecnológica que hoje nós desfrutamos, mas ignorantes também da verdade. E onde está a verdade? Nas leis divinas. E Allan Kardec tem o carinho de perguntar: onde se encontram escritas as leis de Deus? Porque os nossos maiorais, então, respondem na consciência. O que Emmanuel nos coloca, que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Portanto, todos nós, inevitavelmente, temos conosco esse GPS divino, que por afetividade, por amor, a divindade veio a nos dotar. O carinho de Jesus, a ternura do Cristo, expressa profundamente o carinho e amorosidade de Deus para conosco. João, no seu evangelho, também nos coloca: Deus é amor. E se na própria Gênese bíblica nos afirma que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, portanto, Deus sendo amor, nós também somos amor. E o amor de Deus, ele está presente em toda a sua criação, expressado através do processo da evolução que cada um de nós somos convidados a implementar afetivamente. Conforme está também na questão 115, os espíritos, que somos todos nós, ao sermos criados pela amorosidade e afetividade divina, ele, além de nos criar a sua imagem e semelhança, ele também nos dotou de todos os seus atributos. Allan Kardec, na questão 13 do Livro dos Espíritos, ele nos fala de alguns atributos da divindade, mostrando que nós não temos condições de estar aferindo a intimidade do Criador, mas podemos saber o que ele não pode deixar de ser: eterno, imutável, imaterial, ter o poder da onisciência, da onipotência, soberanamente bom, justo e perfeição infinita. Nós, enquanto criaturas divinas, fomos dotados de todos esses atributos, mas sabiamente em estado de semente, em estado de latência. Por isso que a cada um foi dado uma determinada missão, conforme a questão 115. E a nossa missão é justamente estar trabalhando paulatinamente no desenvolvimento dessas virtudes, em sintonia com as leis divinas. Este trabalho amoroso é o que vai justamente consistir na nossa felicidade. E aqueles de nós que nos rebelamos contra as leis, nós teremos dor e sofrimento. Não é por outro motivo. O Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela nos coloca no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Portanto, caindo por terra uma crença que nós trazemos conosco enquanto movimento espírita, que corriqueiramente nós às vezes ouvimos: quem não muda por amor, muda pela dor. Muda, não muda. Porque Deus sendo amor, a sua pedagogia ou a sua andragogia é o amor. Nós só mudamos por amor. Por isso que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca: a dor, ela é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque é o carteiro que bate à nossa porta, para que nós possamos refletir
num profundo sentimento de humildade, na condição de aprendiz, porque mestre só é Jesus, e é ele quem nos afirma: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E nos convida a tomar sobre nós o seu jugo e o seu manto, que é suave, que é leve. O jugo é justamente as leis. Quando nós nos sintonizamos com as leis, porque não tem como nós contrariarmos as leis. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Porque Deus, na sua bondade infinita, ao nos criar e nos dotar dos seus atributos enquanto criatura, Deus é infinito. E nós? Qual é o atributo correspondente? Enquanto Deus sendo infinito, nós somos seres imortais. Deus é onisciente, é onipresente. E nós marchamos em direção à autoconsciência. Por isso que Jesus nos coloca amorosamente: conheça a verdade vos libertará. E onde se encontra a verdade? Nas leis. O que levou o codificador Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, colocar pelo menos 10 leis possíveis, existem muito mais, para que nós possamos estudá-las e amá-las para poder vivenciar. Porque se não tocar o coração, não há mudança. Henri Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, onde o professor Rivai, que depois passa com o cognome de Allan Kardec, foi beber nesta fonte, ele já dizia: educar é coisa do coração. Então, nós somente vamos estar nos educando se nós trabalharmos amorosamente conosco, afetivamente. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou culpando meu pai, a minha mãe, o meu nascimento, o prefeito, o governador, esquecendo que eu sou herdeiro de mim mesmo, conforme nos diz Jesus, a cada um, conforme as suas obras. E nos dá mais uma certeza deste amor e dessa afetividade de Deus para conosco. Quando ele nos afirma: tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. A importância que tem de nós sabermos quem nós somos, primeiro para nós mesmos, e quem nós somos nos nossos diversos papéis, na condição de pai, na condição de mãe, na condição do trabalhador espírita. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar à mercê da validação do outro. Eu me torno aquela pessoa insegura, que está sempre buscando agradar, no sentido de ser o bonzinho, mas num movimento de máscara. Porque, afirma Jesus, dizei sim, sim, não, não. Qualquer coisa fora disso é obra do maligno. Então, aquele de nós que não nos auto-percebemos, que ao reencarnarmos, nós reencarnamos com esta missão pessoal, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos afetivamente, amorosamente, nos esforçarmos para desenvolvermos esses valores que trazemos conosco em estado de latência, conforme na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta aos nossos maiorais: qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade? E o que os Espíritos respondem de forma muito objetiva: Jesus. Jesus, ele é o homem incomparável. Jesus é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, conforme nos diz Ernesto Renan, um historiador.
Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos coloca que Jesus vindo, encarnando, porque ele veio uma única vez na Terra, ele encarnou, e todos aqueles que antecederam o Cristo, os grandes sábios da humanidade, os grandes gênios da humanidade, esses tutelares vieram sob o comando de Jesus. Então, Emmanuel diz que quando Jesus chega na simplicidade da manjedoura, ele veio inaugurar para a humanidade a era da humildade. E a humildade é um profundo ato de inteligência. Inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual. Porque nós reconhecemos a nossa grandeza enquanto seres únicos da criação. Nós somos únicos. Deus, ele é amante da diversidade. Nenhum espírito é igual ao outro espírito, enquanto manifestação do seu potencial criativo. Nós somos criados com o mesmo potencial, porque Deus não cria ninguém coitadinho, nem capaz. E cada um vai manifestar o seu potencial com nós temos esta autoconsciência. Nós passamos agora a buscar entender, conforme os ditames das leis divinas, para desfrutarmos melhor de quem nós somos naquilo que fazemos, quem nós somos naquilo que estamos, quem nós somos naquilo que temos. Vamos estar vivendo a semelhança do apóstolo Paulo, que nos aconselha viver no mundo, desfrutando da melhor forma possível daquilo que o mundo nos oferece, mas sem viver para o mundo. Viver no mundo, valorizando os talentos, da bênção do corpo perfeito, da bênção da família, da bênção da posição social, da posição financeira, como sendo instrumento para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos desfrutar deste nosso processo afetivamente na busca da nossa elevação espiritual. E Jesus é a nossa referência maior. Por isso, também nos coloca João, que Jesus já prevendo a sua crucificação, num dado momento, passando o olhar por aqueles que ali estavam, ele disse: me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Portanto, nós já podemos deduzir que este Consolador não estaria centrado numa persona, numa pessoa, porque Lacordaire só serve para essa encarnação. Então, este Consolador viria para ficar eternamente conosco. E chega justamente no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, com o advento do Livro dos Espíritos, porque de todas as grandes conquistas da humanidade, desde os primórdios da descoberta do fogo, da roda, da circunnavegação, da conquista espacial, nenhuma se compara com o advento da doutrina espírita, que vem para a humanidade à semelhança do telescópio ou do microscópio da alma, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. É o maior carinho e afetividade da presença amorosa de Deus e Jesus nas nossas vidas. Porque a doutrina espírita veio reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Veio testificar para nós que nascimento não é o começo, como também a morte não é o fim. Hoje, quando a psicopatologia estuda a trissomia do cromossoma 21, às vezes nós então perguntamos:
Como pode ou aquele óvulo comprometido, aquele espermatozoide, vencer a corrida entre os sãos e vir fazer a fecundação? Chega a doutrina espírita complementando e revivendo o evangelho do Cristo a cada um conforme as suas obras. Antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, está ali a presença do agente pensante, que é o espírito, com seu psiquismo, com seus padrões mentais e com a ajuda dos geneticistas da espiritualidade, implementando naquele corpo as respostas conforme a necessidade do nosso processo reencarnatório. Então, a doutrina espírita vem, portanto, nos trazer de volta esse Deus, esse Pai carinhoso, amoroso, afetivo, que Jesus sempre nos apresentou. Se o filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Assim, nos apresenta Jesus Deus. E disse, vós, que sois momentaneamente mal, assim não procedes com vosso filho, o que não fará Deus por todos nós? Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir-se com tamanha beleza. Ouça os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. Quem os provê? Jesus nos falando da providência e da previdência divina. A providência, como nos diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Olha o carinho, olha a ternura de Deus para conosco. E a previdência são as leis. Não é justo uma criança de 5 anos você dar para que essa criança possa carregar 30 quilos. Mas se você dividir esses 30 quilos em 100 gramas, 250 gramas, ela vai conseguir carregar. Assim somos nós. Estamos reencarnados para estarmos em contato com a nossa herança espiritual, das nossas conquistas amorosas, e, ao mesmo tempo, sendo convidados, através do processo da expiação. A própria palavra ex vem de extrair, pia, pureza, extrair a ação, a pureza da ação, nas oportunidades renovadas que a vida nos oferece. Portanto, a reencarnação, que é a volta do espírito ao corpo. E Allan Kardec faz esse questionamento. Qual é o sentido da reencarnação? Expiação e provas. A expiação somos nós, aqueles, os alunos, que malbaratamos a oportunidade do currículo escolar. Mas voltamos à mesma escola, este grande hospital-escola chamado Terra, nessa oportunidade de estarmos em contato com aquilo que nós malbaratamos, mas pela misericórdia divina, em oportunidades renovadas. E as provações para sedimentar os valores. O espírito Honório, que é um benfeitor espiritual, através da psicografia do nosso Afro Stefanini, ele psicografou um livro chamado Dias Felizes. E neste livro há uma mensagem, é da editora Espiritizada, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Você pode acessar também o site da Federação Espírita do Mato Grosso, ou a FEB, também tem no site da FEB. Dias Felizes. E é uma mensagem muito interessante, que se intitula Contratos Espirituais. E este benfeitor amigo, que Joana de Anjos o apresenta num outro livro chamado Vozes Alerta, que é um daqueles que, esses amigos espirituais, esses que já alcançaram essa altitude do amor, e que continuam no seio da coletividade humana, nos dando a certeza que Jesus é o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele nos coloca que todos nós,
antes de reencarnarmos, passamos uma assessoria amorosa, minuciosa, com a ajuda desses corações amigos que já alcançaram essa altitude do amor e que, por amor, nos envolve amorosamente, muitas vezes emprestando o crédito deles para que nós possamos reencarnar. E estudam as nossas encarnações, as nossas tendências, o caldo sociocultural, onde estaremos sendo mergulhados, o encontro dessas almas queridas que desempenharão os papéis de pai, de mãe para nós. E além desta ajuda e desse minucioso trabalho no nosso contrato espiritual, aquele de nós que temos compromisso com a família, com o trabalho, na casa espírita, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para estar nos auxiliando para que tenhamos êxitos na nossa viagem afetivamente, amorosamente, evolutiva. Portanto, a evolução, ela não é uma opção. Por isso que Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, o progresso pode ser retardado? O progresso pode ser impedido? Os Espíritos dizem que não. Pode ser retardado, mas nunca impedido. Então, a evolução, ela é uma determinação divina. Vejamos a afetividade, o carinho de Deus para conosco. Ele, sendo tudo, não precisaria ter nos criado. E ao nos criar, ele nos doou, nos deu para nós mesmos. E além de nos criar por amor para nós mesmos, ainda nos dotou de todos os atributos amorosos e nos deu duas condições fundamentais. Porque tudo no universo culmina num trabalho de cooperação. É a lei do progresso, é a lei do trabalho, é a lei de liberdade, é a lei de sociedade, é a lei de solidariedade que está presente em toda a criação. Mas nós somos os únicos seres da criação que somos destinados a ter a autoconsciência como colaboradores e co-criadores da divindade. Porque a abelha, quando ela pousa de flor em flor, buscando ali o néctar, ela está levando também o pólen, fazendo a fecundação de flor em flor, à semelhança da beija-flor, mas não tem essa consciência. Nós somos dotados dessa autoconsciência para que nós possamos estar nos amando profundamente, como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E ele aprofunda ainda mais: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Primeiro, o alto amor, para que nós possamos espontaneamente expressar o alto amor, que é o amor ao próximo. Porque como eu posso ensinar matemática a alguém se eu não sei matemática? Então, primeiro é eu estar me percebendo, eu me autovalorizando, eu me autorrespeitando, porque foi o que Jesus veio nos exemplificar. Em nenhum momento na fala de Jesus tem censura, tem crítica. Joana de Ângeles coloca que Jesus comunicava conosco por camadas mentais, por isso que são palavras de vida eterna. Porque quando Jesus nos falava, ele falava ao espírito imortal e nos convidando de forma factível a vivenciar esse processo da autotransformação. Vejamos o exemplo. Diante da mulher carente afetivamente, ou adúltera, conforme passou no Evangelho, naquele momento,
Jesus nos ensina a ver texto e contexto. Saber quem nós somos naquilo que estamos fazendo. Nós somos um espírito imortal, filho de Deus, um ser amor, mas que temos atitude de desamor. E quando eu não sei quem eu sou e me confundo com aquilo que eu faço, com o que eu tenho, às vezes eu entro num processo de auto-desamor, me descaracterizando. E eu fico, então, numa carência de auto-amor. E fico numa codependência afetiva. E muitas vezes, na relação com o outro, eu fico naquela energia pegajosa, numa ilusão de controle, porque eu tenho medo de perder aquele que, para mim, é como se fosse a minha fonte, esquecendo de que nós somos seres únicos. E cada um de nós já trazemos dentro de nós, em estado latente, todas as qualidades necessárias para nos fazermos felizes. A semelhança da rosa, que quando ela produz um perfume, ela produz pensando nela mesma. E ao produzir o perfume, ela não precisa fazer alarde. Eu produzi o perfume. Não. Ela está mergulhada na lei de sociedade, de solidariedade. O irmão vento, a irmã brisa vai propagar aquele perfume que chega àquela beija-flor que estava perdida, que vai agora ao encontro, seguindo ao vento, e lança o biquinho dentro daquela flor num profundo sentimento de gratidão, que chega até o Criador. Mas como o Criador é tudo, ele devolve essa gratidão à flor, à beija-flor e a nós. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles nos afirma: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, porque isso é problema dele. O mal que irá nos fazer mal é o mal que nós fazemos, porque nos torna momentaneamente uma pessoa má. Então, quando eu não tenho essa autoconsciência de mim mesmo, como Jesus colocou, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Nós ficamos nessa codependência, que é o que aconteceu com a mulher carente afetivamente. Então, quando ela é arrastada e jogada até os pés do Cristo, e os fariseus dizendo: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. Isso é texto. E tu que dizes? Jesus vai além do texto. Ele busca o contexto. E naquele momento, perpassando o olhar naquela turba atormentada, ele as inquire: aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra, nos convidando ao espírito de solidariedade, de fraternidade, de indulgência, fruto de um processo de autorreflexão. São as perguntas conscienciais que o Cristo veio nos ofertar e que, sabiamente, o eminente pedagogo Allan Kardec vai estar expressando essa mesma metodologia no Livro dos Espíritos, a semelhança também da maêutica socrática. E quando Amélia Rodrigues coloca que, naquele momento, Jesus, para fazer um reforço psicológico, ético, moral, reflexivo, ele abaixa e começa a escrever na areia os predicados menos felizes de cada um. E por que na areia? Diz o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde: o mal não merece comentário, merece reflexão. Então vejamos também o ensinamento do Cristo nos convidando à ética. A doutrina espírita é a doutrina ética, moral, que nos ajuda nesta mudança a partir de nós mesmos. Porque quantas vezes nós nos pegamos: olha, quem deveria estar assistindo essa palestra é o fulano, é o ciclano. Ou às vezes uma mensagem: gente, essa mensagem está muito boa para o fulano. Esquecemos que isso é um mecanismo, como diz a psicologia, de projeção. Ninguém reencarnou para mudar ninguém. Cada um de nós reencarnou para nos mudar a nós mesmos. Mas Jesus
naquele momento, nessa reflexão, ele nos ajuda a aprofundar e perceber que a lei não é para todos. Ali estava a adúltera. E o adúltero, onde estava? Ela estava adulterando sozinha. Mas Jesus não desce essas questões de menor importância ou de menor reflexão, mas indo diretamente aos valores do espírito imortal. Porque ali é uma lei machista que, por si só, pela temporalidade, ela estaria se desfazendo, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós também, enquanto os legisladores civis, vamos também mudando as nossas leis. E naquele momento, o que Jesus fala? E o que ele faz? Depois de atender a multidão no sentido global, numa atitude focal, ele se dirige àquela mulher. Imaginemos a dor, a carência, a necessidade daquela alma que naquele momento estava num estágio sexual, colocando toda a sua segurança, entre aspas, de vida a troco de um momento. E naquele momento Jesus a acolhe, que é o que a doutrina espírita nos faz, porque ela não censura, não critica. O que há de dificuldade vem da nossa parte no movimento espírita. Porque assim como toda a sociedade de homens e mulheres se encontra eivada das suas imperfeições, com o movimento espírita não é diferente. Há aqueles que chegam para dar por uma autoconsciência, e aqueles de nós, por uma deficiência de si mesmo, chegamos para tirar numa projeção de ego, de fragilidade emocional e espiritual. Então, naquele momento, Jesus aconchega ao peito e diz: cadê aqueles que ele condenavam? Jesus sabia ou não? Sabia. E por que ele perguntou? Para que ela pudesse agora internalizar e sentir na profundidade das suas fibras mais íntimas da sua alma quem ela era naquilo que ela estava fazendo. Nessa certeza que ali estávamos diante de uma futura dirigente de uma galáxia. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. E naquele momento, Jesus então diz para ela, em outras palavras, como se falasse: filha, é no outro que você vai te encontrar. Tenha cuidado. Tudo que você precisa para lhe fazer feliz já está dentro de ti. Vá e não tornes a pecar, para que não lhe suceda o pior, lei de causa e efeito. Então, quando nós estamos nessa carência afetiva, nós entramos nessa codependência do amor do outro. Então, na relação com as pessoas, torna-se uma energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente, pegajosa, e não há troca de energia. Aí vem o apego, vem o ciúme, vem o medo, vem a insegurança, a rejeição, o abandono. Mas chega Jesus nos confirmando quem nós somos. Nós somos amor. E quando nós entramos nessa autoconsciência, nós temos uma percepção muito clara dos nossos papéis. O quanto o outro é importante na nossa vida, mas como apoio. A semelhança do pássaro, que quando ele assenta no galho, ele está confiando na sua capacidade de voar, sem ilusão de controle do galho, porque se o galho quebrar, ele voa. Nós também somos convidados a acreditar na nossa autocompetência. E a partir do momento que nós internalizamos as lições do Cristo, as lições do Evangelho, nós estaremos produzindo em nós a nossa autotransformação. Como diz Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende, que emprega em dominar as suas más inclinações. Portanto, não é problema nós termos conflitos. Não é problema nós termos as nossas dificuldades. Aliás, essa é uma finalidade também pela qual nós reencarnamos. Como herdeiros de nós mesmos, trazemos até de outras encarnações, e por isso que Allan Kardec coloca causas atuais e anteriores das aflições, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, essas tormentas para que nós possamos nos autoacolher. A semelhança de Jesus com a mulher carente afetivamente. E fazer um trabalho de autorreflexão. Por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? Como eu posso me ajudar para equacioná-la? Conforme está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. E é o Espírito Santo Agostinho que vem nos afirmar. Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. É o autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos possibilitar ter o autodomínio. Então eu posso ter reencarnado com uma série de tormentas na área da maledicência, na área da rejeição, na área da sexualidade atormentada, e assim sucessivamente. Mas quando eu entro numa autoconsciência de que eu sou herdeiro de mim mesmo, e que essas tormentas que hoje estão me acompanhando, há uma razão pela qual eu me encontro de braços com ela, como nos coloca o Espírito Joana de Ângeles no livro Amor e Imbatível Amor. Ela diz, nesta viagem da busca da nossa elevação espiritual, pela nossa ignorância e nos três níveis do não saber, não sentir e não vivenciar, nós criamos alguns descaminhos. O que é os descaminhos que ela está falando? É o desvio de rota. Quando nós saímos da sintonia das leis, principalmente a lei de amor, justiça e caridade. E nesses nossos descaminhos, ela nos coloca que nós produzimos algumas experiências não legítimas. Olha como ela chama a nossa derrocada moral, os nossos conflitos, as nossas quedas, os nossos defeitos. Experiências não legítimas. Porque pela bondade divina e o seu amor, os nossos erros não são de jogar fora, são experiências. Nós temos aqui na base do crânio o cerebelo. Das diversas funções que o cerebelo tem, uma delas é espacial. O bebê, quando está aprendendo a andar, ele cai, nunca ele cai do mesmo jeito. Porque aquele tombo para o cerebelo não é um tombo, é uma referência de equilíbrio, para que logo mais ele comece a andar. Assim também é conosco, porque o que é o erro? Uma experiência nos convidando a refletir e fazer de forma diferente. Com isso, nós saímos da culpa, da autodescaracterização e entramos num profundo sentimento de autoamor, de autovalorização, de autorrespeito. E aí entramos na sintonia do que o Cristo colocou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, com indulgência, com ternura, o amar cuidar, o amar zelar, o amar respeitar, o amar valorizar. Com isso eu passo a ver o outro também com indulgência. Quando ele não corresponde às minhas expectativas, eu ajo com indulgência. Porque eu também estou agindo com indulgência comigo mesmo. Com isso eu entro num padrão de autoconsciência, de percepção da minha independência, que ninguém reencarnou para mudar ninguém. Mas à medida que nós vamos nos trabalhando, a semelhança da flor, que ao se perfumar, perfuma o jardim, nós também. Com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, nós vamos estar auxiliando aqueles que gravitam em torno de nós. Por isso que Emmanuel diz, as falas convencem,
O discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. E como a criança absorve o verbal e não verbal na relação com o adulto, nós vamos construindo uma sociedade melhor e mais justa através das nossas próprias ações. Então a pessoa entra nesse movimento de se auto-perceber e acessa uma lei fundamental do universo, que é a lei de permissão, que ela doa, mas também se abre a receber. Porque, como diz o pobrezinho de Assis, é dando que se recebe. Isso vem em sintonia do que disse o Cristo, mostrando a maturidade psicológica e espiritual daqueles que assim agimos, como ele mesmo colocou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que quer ser servido, que faz uma exigência de carinho, de afetividade, de querer ser servido, não nos damos conta que estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. Mas quando entramos na sintonia com Jesus, o tomando como uma referência afetiva, nós temos a percepção e a consciência de nos manter na nossa independência, com a certeza de que o amor que nós nos damos nos basta. E, ao mesmo tempo, nós nos abrimos à interdependência, que é um movimento de troca de energia amorosa com o outro. Com isso, nós entramos na autoconfiança e passamos também a confiar no outro. Porque ninguém sabe quem foi que plantou o algodão da roupa que estamos usando, do arroz que nós comemos logo mais no almoço. É a lei de sociedade, a lei de solidariedade, a lei de fraternidade. Então, Jesus, ele é a referência afetiva para todos nós, nessa certeza de que nós, onde estivermos e como estivermos, estaremos sob a tutela amorosa de Jesus, e ele volta na condição do Espírito de verdade, dizendo: espíritas, deixo os 2 mandamentos. O primeiro é a afetividade, é o carinho, é o respeito. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que nos deram afetivamente. E quando nos deram algo, se deram com aquilo que estavam dando. Então, o primeiro mandamento, amai-vos. Primeiro, o alto amor. O amar, cuidar, zelar, respeitar, valorizar. Porque nós somos o ser mais importante que Deus criou e nos deu para nós cuidarmos para nós mesmos. E o segundo mandamento, instruir-vos. Instruir-vos quer dizer eu estar buscando agora meditar, refletir nas lições sublimes do Evangelho de Jesus. E à medida que eu vou internalizando essas lições, eu vou entrando numa autoconsciência afetiva de que a melhor forma de devolver este carinho é com as minhas mãos ocupadas no trabalho do bem, como a forma de devolver o que carinhosamente, caridosamente, generosamente Deus, Jesus e os nossos tutelares investem em nós incessantemente. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz.